Você sabia que usando o aerógrafo para fazer suas customizações de tênis, ele pode não apenas impactar no visual, mas também como melhorar a durabilidade das suas pinturas, como também o resultado final? Essa daqui é um dos fatores muito importantes que eu levo em consideração usando os aerógrafos para fazer meus trabalhos de customização de tênis, e eu quero te explicar aqui o porquê isso acaba impactando e como isso vai beneficiar você na hora de fazer as suas customizações de forma simples e prática. Vamos entender um pouco mais a fundo aqui, como isso impacta na hora de você fazer os seus trabalhos usando o aerógrafo. E esse é um dos motivos que eu recomendo você também investir em um equipamento, em um aerógrafo, para começar a fazer os seus trabalhos de customização de tênis. Eu separei aqui 6 fatores que vai influenciar a partir do momento que você começar a utilizar o aerógrafo nas suas customizações de tênis. O primeiro deles é o controle e precisão. Controle e precisão é um fator muito importante se você quer ter um acabamento ali refinado e profissional. Versatilidade de efeitos, velocidade de eficiência, aplicação uniforme da tinta na superfície e economia de material e, por fim, adaptação de diversos materiais. Vamos nos aprofundar agora sobre cada um desses tópicos e como ele vai beneficiar você na hora de fazer suas customizações de tênis. O primeiro deles aqui, controle e precisão. O aerógrafo permite uma aplicação de tinta controlada e precisa, ideal para detalhes finos e efeitos sutis. Isso é difícil de alcançar com pincéis tradicionais, proporcionando um acabamento mais profissional e uniforme. Quando você trabalha na customização de tênis utilizando pincéis, você pode reparar que a maior parte dos acabamentos ele acaba ficando manchado ou com aquelas marcas de pincéis na superfície, principalmente nas extremidades onde utilizamos ali uma carga de tinta maior, fica próximo às costuras. Isso é muito comum de acontecer porque o pincel ele foi feito para sobrecarregar a superfície de material, principalmente quando pintamos em telas ou utilizamos tintas como tinta a óleo para fazer trabalhos mais artísticos. E isso é uma das vantagens que o pincel tem, sobrecarregar a superfície de tinta para ter um ótimo acabamento como resultado final. Porém, para customização de tênis, quando a gente utiliza muita tinta, o acabamento acaba sendo um pouco prejudicado. E quando usamos o aerógrafo, essa transição e a quantidade de material na superfície é reduzido drasticamente e conseguindo uma ótima cobertura na superfície, deixando a nossa pintura muito mais homogênea e com um acabamento bem mais profissional. Sem contar que conseguimos fazer esse trabalho de forma muito mais rápida e de forma bem mais ágil. O primeiro fator, controle e precisão, é isso aqui. É você ter a oportunidade de usar um equipamento para fazer um preenchimento, uma pintura de forma mais rápida e objetiva nos seus trabalhos. Versatilidade dos efeitos. Com um aerógrafo é possível criar efeitos variados como degradê, sombras, texturas e até personalizações mais complexas usando o stencil. Isso amplia possibilidades criativas e permite atender diferentes demandas de design. Então, quando você precisar fazer ali uma transição de cor de forma rápida, ágil e não quer correr o risco de sobrecarregar de material a superfície, o aerógrafo é a ferramenta que você precisa. Sem contar que quando você domina o gatilho do aerógrafo, você não consegue apenas utilizar para fazer uma pintura uniforme, um degradê, mas sim você consegue fazer texturas e efeitos, combinando ali diferentes efeitos de stencil para você conseguir resultados diferenciados. Nós vamos abordar um pouco mais sobre isso em outras aulas, mas aqui é um dos pontos que você deve se concentrar quando falamos de aerógrafo. O aerógrafo na customização ele é tão eficiente que permite você fazer os seus trabalhos, além de otimizar o tempo, conseguir uma cobertura de tinta muito mais rápida sem sobrecarregar a superfície, aumentando a durabilidade da sua pintura e também o acabamento final, permitindo você fazer diferentes trabalhos usando a mesma ferramenta. Então, velocidade e eficiência. Quando falamos de velocidade, significa o uso do aerógrafo, ele acelera o processo de pintura, especialmente para cobrir áreas maiores de forma uniforme. Isso é vantajoso para quem precisa otimizar o tempo e produzir mais em menos tempo. Então, quando falamos de aerógrafo, automaticamente você deve se atentar que você vai conseguir pintar os seus trabalhos de forma mais rápida, sem perder qualidade. Pelo contrário, você vai melhorar a qualidade, pois o acabamento vai ficar muito uniforme e sutil. Um outro ponto também aqui, que a velocidade ela vai ser impactada de acordo com a sua habilidade, pois não adianta nada você comprar um aerógrafo hoje e não saber utilizar. Ele vai te atrasar, pois você vai ter
muitos problemas na hora de utilizar essa ferramenta. Então não é assim, comprou, otimizou o seu tempo. Não, você tem que ter um conhecimento base para você começar a usar essa ferramenta. Se você pesquisar aqui no canal, aqui embaixo na descrição, eu vou deixar alguns links complementares para te ajudar nesse processo. Mas não se preocupe agora. O mais importante é que você saiba que a velocidade vai estar ligado à sua habilidade em utilizar o aerógrafo. O aerógrafo não é uma ferramenta difícil de usar, mas no começo você tem que ter aquele tempinho ali de adaptação. Diferente dos pincéis, que pegou, usou, já consegue fazer uma pintura ali mais básica, tranquila. Fora isso, você vai conseguir otimizar o seu tempo e produzir mais em menos tempo. Então, se você quiser acelerar suas customizações de tênis, opte em utilizar um aerógrafo, principalmente de duplação. O nosso próximo item é a aplicação uniforme. Vamos nos aprofundar isso. Diferente dos pincéis, o aerógrafo ele aplica a tinta de maneira pulverizada, garantindo uma cobertura suave e uniforme. Isso evita o acúmulo de tinta e resulta em acabamentos sem marcas de pincel. Então, quando você está querendo fazer o seu trabalho de forma rápida, não é o pincel que vai te garantir essa agilidade. O pincel permite você fazer seus trabalhos, mas ele não vai te acelerar sem deixar ali a sua marquinha de lembrança. Então, se você não quer essa marquinha do pincel, utilize os aerógrafos para acelerar sua pintura, otimizar o seu tempo e garantir um acabamento mais profissional nos seus trabalhos. O próximo item aqui, é a economia de material. Quando falamos de economia, significa que muitas das vezes você vai ter aquele produto importado ou aquela tinta muito boa que você gosta à toa. Você não quer desperdiçar aquela tinta à toa. E isso aqui é um dos fatores que o aerógrafo se sai muito bem. Como a tinta é aplicada de forma fina e precisa, há menos desperdício em comparação com outras técnicas de pintura, que é a do pincel. Se você usar a técnica do pincel, você vai ver que a quantidade de material que você utiliza para fazer uma pintura é muito maior. E isso pode te ajudar a reduzir custos de produção a longo prazo. Isso a longo prazo porque você não consegue comprar uma quantidade de tinta de 10 ml, 30 ml. Você sempre vai conseguir comprar de 100, 50, 1 litro, meio litro e por aí vai. E isso vai te dar um custo inicial mais alto, mas a longo prazo você vai ver que as tintas vão durar muito mais. Para você ter noção aqui, no ano passado eu usava muito as tintas da Horizonte. As tintas da Horizonte eram umas tintas mais tops que tinha até eles desistirem de produzir essas tintas. Não sei porquê, mas eles desistiram de produzir essa tinta na quantidade, na escala que eles produziam. Então eu comprei lá um frasco de uma cor de 100 ml de todas as cores que eles disponibilizavam, até as fluorescentes. E para você ter noção, a parte faz hoje nós estamos aqui no dia 28 de outubro de 2024. Hoje, uns 2, 3 meses atrás, eu acabei eliminando uns 5, 10 frascos dessas tintas, praticamente cheios, porque não é uma tinta que tinha muita saída, não é uma tinta que muito usada, e ela acabou vencendo, estragando e por aí vai. Então, para você ter noção de como as tintas duram, é por causa do uso do aerógrafo. Então, se você quer ter uma durabilidade dos seus produtos que você usa, você quer investir em produtos importados e não quer comprar uma quantidade excessiva desses produtos para pagar aquela taxa de importação e por aí vai, você pode comprar uma quantidade menor e utilizar no seu aerógrafo para otimizar a aplicação na superfície de forma pontual e objetiva. Então, a economia de tinta, de material, ela é fundamental quando você está utilizando o aerógrafo, e isso é uma consequência que não tem saída, a menos que você não saiba usar o seu equipamento e não saiba como extrair todo o potencial desse equipamento para utilizar ali, fazer suas pinturas e suas customizações. Isso daqui é algo que é consequência automática a partir do momento que você começa a utilizar os seus aerógrafos. Então, economia de material é um dos fatores que vai impactar seriamente ali no seu bolso. Um outro ponto também, a adaptação de diversos materiais. O aerógrafo ele funciona bem em vários tipos de superfícies, como couro, tecidos sintéticos e outros materiais usados em tênis. Isso permite uma adaptação fácil para diferentes projetos e necessidades. Então, se você quer utilizar outras tintas para fazer outros tipos de trabalho, o aerógrafo vai te proporcionar essa facilidade de migração. É claro que, dependendo da tinta e do produto que você usar para diluir essa tinta, você só tem que se atentar bem em fazer uma limpeza geral muito boa, refinada, para você não ter a contaminação de produtos de diferentes marcas ou diferentes diluentes. Assim, o seu aerógrafo vai funcionar perfeitamente e você vai conseguir fazer os seus trabalhos em qualquer superfície, usando qualquer tinta, independente da viscosidade ou da diluição que você utilize. Mas é claro, você precisa entender como diluir
diluir a sua tinta, como utilizar o seu aerógrafo ali o mais basiquinho possível, para você conseguir extrair o máximo desse equipamento para fazer os seus trabalhos. Sabendo disso, você vai conseguir ali, otimizar o acabamento dos seus trabalhos na customização de tênis. Você vai entender o porquê o aerógrafo na customização de tênis é um fator muito importante e que você só sai ganhando ao utilizar. Aqui eu te mostrei 6 fatores que vai impactar significativamente a partir do momento que você começar a usar os aerógrafos nas suas customizações e como ele vai beneficiar o resultado final dos seus trabalhos. Se você tiver alguma dúvida referente a como utilizar os seus aerógrafos na customização de tênis, é só me deixar aqui embaixo nos comentários e nos vemos na próxima aula. Um forte abraço, até!